A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o seu amigo missionário Lúcio de Jesus. Quero aqui deixar algo da parte de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que um Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Em minha prática de leitura frequente da Palavra de Deus, sempre ocorre de algum texto específico suscitar questionamentos em meu limitado poder de captação. Algumas vezes o Senhor me concede a graça de compreendê-los, sobretudo sob uma perspectiva vivencial, atual, voltada para as minhas necessidades como cristão e como pregador. Foi o que aconteceu com a leitura desse trecho do começo do Evangelho de João. Ele parecia-me obscuro. Verbo é uma categoria gramatical, e era sempre esse conceito que vinha à minha cabeça quando lia. Além disso, de que princípio fala o texto? Do começo do mundo ou de um suposto começo de Deus? Pude compreender o sentido destas palavras do Evangelho de João enquanto ouvia um ensino a respeito. O princípio é a eternidade, onde Deus é e está. O Verbo é a palavra substancial do Pai, através da qual tudo foi feito. Esse Verbo, louvado seja Deus, este Verbo habitou entre os homens, para que estes pudessem ver a glória do Pai, e mais que isso, participassem dela, ou seja, da glória de Deus. A partir dessa compreensão, passei a concentrar esforços de reflexão, não somente sobre o que Deus é, mas também no modo como Ele se revela, que para mim é impressionante ainda. Que para mim é mais impressionante ainda. O homem não podia conhecer a Deus. Aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se e tornar conhecido o ministério de sua vontade, pelo qual os homens têm, no Espírito Santo, acesso ao Pai, e se tornam participantes da natureza divina por Cristo, Verbo feito carne. A revelação que uma iniciativa de Deus assume caráter ainda mais atraente por sua forma. A encarnação é a maneira mais espetacular que Deus encontrou para revelar-se. Diria, é a maior das teofanias, pois através dela Deus fala aos homens como a amigos, e é por isso que muitos profetas e justos desejaram ver o que viram os discípulos de Jesus. Inseridos na economia da antiga aliança ou do Velho Testamento, que contém coisas imperfeitas e transitórias, estes homens veterotamentários apenas intuíam a beleza da revelação, tal como seria em sua plenitude.
se revelasse a uma atitude de Deus elaborada da melhor maneira possível na história humana. O pregador deve crer que essa revelação é constantemente sendo explicitada e que Deus tem um interesse em comunicar-se. Portanto, deve haver no coração do pregador uma constante expectativa de revelação, sobretudo quando lê a palavra de Deus. A leitura bíblica feita por um pregador deve estar prioritariamente sob essa perspectiva. Ele tenta esquadrinhar a Escritura e não apenas conhecê-la. Esquadrinhar no sentido mistagógico. O pregador necessita aprender ou renovar o conteúdo de suas pregações e por isso mesmo não pode se contentar em saber o que a Bíblia diz, nem em fazer apenas aplicações óbvias. Ele precisa penetrar profundamente no conteúdo vivencial da palavra, trazendo à tona, demonstrá-lo. Os que são chamados ao ministério da pregação devem, na transmissão dos mistérios da fé e das regras dos costumes, adaptar suas palavras ao espírito e à inteligência de seus ouvintes. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.